Força. Bem-vindos. Aqui estamos na nossa novena de Natal, estes 9 dias que nos separam do nascimento de Jesus, onde vamos fazer esta pequena novena digital, onde vamos percorrer a árvore de Jessé, ou seja, a árvore genealógica de Jesus, começando em Jessé até Jesus, onde vamos ver 9 personagens bíblicos que estão nesta ascendência que leva até ao Salvador. Vamos tirar um pequeno ensinamento de cada um deles e fazer uma proposta depois concreta de caminho até chegar a Jesus. Começamos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar da figura de Jessé. Jessé, que dá o nome à árvore de Jessé, que inspira esta novena, era uma personagem que surge no final da Era dos Juízes, quando falamos da cronologia bíblica. E podemos nos perguntar o que é que isso quer dizer. Estamos mais ou menos no século XI a.C. Estamos mesmo no final de uma era, que é a Era dos Juízes, e o último dos juízes, o profeta Samuel, quando estava descontente com o primeiro rei que vinha, o rei Saul, recebe uma mensagem de Deus que o manda ir até Belém, ungir aquele que seria o novo rei, um filho de Jessé. Como vemos depois no primeiro capítulo no 16º capítulo de Samuel, Deus chama então Samuel e manda-o ir, então, ungir aquele que ele iria indicar em Belém. Vai até Belém, chama a Jessé, que tinha 8 filhos na altura, vê cada um dos filhos a ver se seria esse que Deus escolhia para ser o futuro rei. Nenhum dos 7 filhos que Jessé apresentou era o indicado, pelo que depois, então Samuel pergunta se não teria mais de um filho, e Jessé diz que até tinha mais um filho que estava a guardar os rebanhos, pois era isso que Jessé fazia, tinha pequenas propriedades e tinha alguns rebanhos, pelo que então mandou chamar David, e mal o viu, o profeta acabou por ungí-lo como o futuro rei. Mas estamos a falar muito de David, então, e Jessé, que é ele que dá o nome a esta árvore. Na verdade, não temos assim muita mais informação, além desta que falámos em relação a Jessé. É verdade que os rabinos judeus ensinam que Jessé seria uma de 4 pessoas que na história teriam morrido sem ter pecado. Referem depois outras como Benjamim, filho de Jacó, Amram, que era o pai de Moisés, e Aquilá, o filho de David, e ensinam isso como um ensinamento, digamos, próprio do judaísmo. Mas mais do que isso, também não sabemos mais. Vemos mais, se calhar, sobre Jessé em imagens e em iconografia do que propriamente em informação bíblica e extra-bíblica que nos é dada. E normalmente como é que o vemos na iconografia? Ele está normalmente deitado e nasce a partir dele uma árvore, daí, digamos, a ser a raiz dessa árvore, Jessé, de onde vêm todos os outros reis de Israel até chegar depois a Jesus, o maior fruto de toda essa árvore. E é-nos dado Jessé como essa raiz, como uma nova fase que se inicia, que vai desembocar depois em Jesus. Portanto, Jessé era uma pessoa distinta, considerada santa, mas que na Bíblia passa despercebida. Não sabemos assim muitas historietas, nem muitas lendas, nem nos é apresentado propriamente como assim um grande herói da história bíblica, passa assim à margem. E o que é que podemos aprender então com Jessé? A primeira coisa que nos se depara ao olharmos para esta figura é talvez a sua humildade. E esta, a virtude da humildade, é uma virtude importante ao nos depararmos nesta preparação para o Natal, pois o coração soberbo não tem espaço para crescer, acha que já sabe tudo, já não tem mais nenhum sítio para onde ir, a não ser os seus próprios critérios. Um soberbo não se deixa ensinar, não presta atenção ao que pode ouvir de novo, acha que já sabe, ou que nada há assim de tão interessante para prestar atenção. E esta virtude é importante nós procurarmos cultivar a caminho do Natal, a caminho do Deus Menino. Mas muitas vezes nós percebemos pouco do que é a humildade, mas é mesmo fundamental para crescermos interiormente.
baralhamos algumas ideias, pelo que hoje também propomos pensar em o que é, na verdade, ser humilde. Ser humilde, ao contrário do que às vezes popularmente dizemos, não é dizer que não valemos nada, que não é simplesmente apegarmos-nos voluntariamente quando até somos precisos, apagarmos-nos voluntariamente até quando somos precisos, não é depreciarmos a nós mesmos ou denegrirmos, a dizer que não valemos nada e etc. E claro que também não é, obviamente, estar demasiado focados em nós mesmos e o oposto daquilo que acabámos de dizer. É sim nós esvaziarmos de nós mesmos e admitir com realismo aquilo que nós somos diante de Deus e diante dos homens. A humildade é a verdade daquilo que nós somos. É sermos um recipiente limpo diante de Deus, nem azedos por um lado, nem espessando aquilo que somos por outro, mas sermos alguém que Deus pode encher com a doçura do seu mel, como dizia Santo Agostinho. Ser humilde é ser verdadeiro e agir com verdade, sem medo de nos expormos por um lado para o serviço, mas moderando também aquilo que são os desejos de fama e reconhecimento que podem vir ao nosso coração. Tal como o fazemos quando olhamos para Jessé. Quem é que ele era? Era alguém que Deus escolheu para um novo início, a raiz desta árvore onde brota Jesus. Como proposta para a caminhada de Natal, hoje queríamos então propor fazer um exercício de agradecer a Deus os dons que Deus nos deu. Podemos até ser concretos e procurar a origem dos mesmos, seja dinheiro ou posses que temos, fama, reconhecimento entre amigos, talentos que Deus nos deu, tudo isso, olhar e agradecer a Deus e saber que são um dom que nos é dado para pôr ao serviço. Pedimos hoje, neste primeiro dia da novena, essa graça de ver-nos então como alguém agraciado por Deus e rezamos juntos pedindo esse dom da humildade a Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.